elas não conhecem. Doutora Elodie é lá de Fortaleza. A gente conhece Elodie há muitos anos, porque nós estávamos comentando aqui que teve uma época onde a USP Ribeirão e a escola faziam um intercâmbio na residência. Nossos residentes iam para lá para fazer motilidade digestiva e vinham residentes de lá para acompanhar nosso serviço de gastro. E a Elodie foi uma dessas pessoas que veio, né? Ela fez residência lá na USP Ribeirão de gastro, e aí a gente se conhece há muito tempo, e ela lá no Ceará tem uma experiência muito grande com um transplante de fígado e coordena serviço de hepatites virais também, e tem a atuação dela lá na Unifor, né, Elodie? Eu sou professora da Unifor, que é a maior privada aqui do Ceará, né? E trabalho também no Hospital de Infectologia, que seria o equivalente ao Emílio Ribas aí de vocês, daqui do Ceará, né? Então, por isso que eu vi muito Covid. Isso. Então, a gente tem o prazer de receber a Elodie aqui, aceitou nosso convite, a gente ficou muito feliz para comentar esse caso que a Isadora vai apresentar. Isso, então vamos começar. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 9 anos, parda, estudante, natural e procedente de São Paulo. Ela veio com uma queixa principal de olhos amarelos há 2 meses. Há 2 meses iniciou um quadro de icterícia e colúria, associado a mal-estar geral e astenia. Acrescenta náuseas e dor abdominal difusa de leve intensidade. Negava prurido, febre e alterações do hábito intestinal. De antecedentes pessoais, ela negava antecedentes, negava alergias, uso de medicações, não tinha também cirurgias prévias. De história familiar, uma irmã com síndrome de Turner. No exame físico, ela estava em regular estado geral, ictérica, 3 cruzes em 4, normocorada, hidratada eupineica, pressão de 110/60, frequência cardíaca de 72, ausculta respiratória e cardiovascular sem alterações, e o abdômen também estava inocente, estava inclusive indolor à palpação, não tinha massas nem visceromegalias palpáveis, extremidades também sem edemas, com um tempo de enchimento capilar menor do que 3 segundos, esqueci de pôr. E tinha inicialmente esses exames complementares, do dia 14 de fevereiro de 2011, com uma LT de 1.283, a referência de 31, a ST de 39, a referência de 32, uma bilirrubina total de 9,5, sendo uma direta de 3,8, gama GT de 109, a referência de 24, fosfatase alcalina estava normal, para referência, acho que por conta da faixa etária, um AP de 62%, com um RNI de 1,39. Albumina normal de 3,9, create de 0,39. O hemograma também estava sem alterações, plaquetas de 184 mil. Diante desse quadro, com esses exames inicialmente, vocês teriam alguma hipótese? Que exames solicitariam para conduzir esse caso? Vamos pedir para Lívia? Oi, doutora. Oi, Lívia. Tudo bom? Então, a menina é jovem, a queixa dela é icterícia e dor abdominal, é Isa? Deixa eu voltar aqui. Só porque eu... Tem icterícia, colúria, um mal-estar, astenia também. Tá. Então, e os exames, ela só tem esses exames laboratoriais, né? Inicialmente sim. Não tem Deixa eu voltar também. Não. Inicialmente esses. Tá. Então, ela tem uma LT bem importante, bem elevada, né? A princípio, é uma menina muito jovem, não faz uso de nenhuma medicação. Eu acho que seguiria a conduta inicial seria pedir os exames de sorologia para paciente, para investigar uma hepatite viral. Mas, desde já, por ser uma menina, por ser uma menina jovem, eu investigaria também com autoanticorpos. Ela tem um ALT muito aumentado, mais as custas de transaminases mesmo, lesão hepatocelular. Então, eu investigaria primeiro as sorologias, fazer sorologias para hepatite A, B, C,
e faria os autoanticorpos, pelo menos um FAM, um antimusculo liso, um anti-LKM1 também, por ser uma paciente jovem, para investigar uma hepatite autoimune. É isso. A princípio eu faria isso. E pediria o exame de imagem para não ter nenhuma ultrassom, para a gente ver se tem um fígado crônico, se tem algum fator obstrutivo também, que eu não acredito que seja, mas de qualquer forma é bom a gente excluir. A princípio seria isso, doutora. Muito bom. Alguém quer acrescentar alguma hipótese? Tem alguma explicação para uma desproporção ALT-ST desse tamanho? Muito desproporcional, né? Estranho, né? Para mim não faz muito sentido, né? A gente fica até se questionando se está certo isso, né? Porque se fosse o contrário, poderia ser, né? Mas... Exatamente, eu fiquei aqui pensando isso também. Eu acho que uma coisa também que chama a atenção nesse caso, gente, é uma anemia, né? E assim, se esses exames estão certos realmente, né? Com um predomínio de bilirrubina indireta, né? Verdade, doutora. Isso aí, na vigência de um quadro agudo, né? O que faria a gente pensar também, né? Acho que também... Anemia hemolítica, né? Lívia, nós tivemos um caso parecido faz um tempinho. Nós comentamos que numa hepatite aguda, anemia com bilirrubina aumentada é uma doença nas 10 primeiras hipóteses. Foi doença de Wilson, não foi? Doença de Wilson, isso. Doença de Wilson. Na idade dela estaria perfeito, né? Tem que pensar. Bem ictérica, com fosfatase alcalina normal, né? É outra dica. Verdade. Então, vamos em frente? Vamos ver os exames? Então, inicialmente aqui dos autoanticorpos, ela veio com antimúsculo liso positivo, 1 para 1.280, com padrão vasoglomérulo e túbulo. Com FAM positivo, 1 para 160, padrão nuclear pontilhado fino. Os demais autoanticorpos AMA, anti-LKM, anti-DNA nativo, anti-ENA e fator reumatóide negativos. Das sorologias, hepatite A, IgG e IgM negativos, ela tinha um anti-HBS positivo, anti-HCV não reagente, citomegalovírus e um IgG positivo e IgM negativo, Epstein-Barr vírus não reagente. E uma IgG aumentada de 4.454. Realmente, pelo menos nos exames iniciais, eu não vi não foi feito, na verdade, não vi ceruloplasmina, não vi cobre sérico também como diagnóstico diferencial, como vocês comentaram, a doença de Wilson. Foi feito também um exame de imagem, como a Lívia também falou. Veio um fígado com forma e dimensões preservadas, contornos regulares e ecotextura finamente heterogênea. Uma discreta esplenomegalia homogênea. E foi também solicitada endoscopia digestiva, por conta dessa esplenomegalia, que veio com 3 cordões varicosos de fino calibre, sem sinal da cor vermelha. A paciente acompanhava na gastropediatria, ela do Hospital São Paulo. Eles optaram, não foi feita a biópsia hepática, e eles iniciaram um tratamento com prednisona e azatioprina, levaram em consideração a paciente jovem, que tinha aquele FAM positivo no padrão nuclear pontilhado fino, uma IgG aumentada, além da hepatite aguda e o antimúsculo liso positivo também. Iniciaram um tratamento com prednisona e azatioprina. A paciente, ela fez seguimento na gastropediatria de 2011 até 2015, quando então ela interrompeu o tratamento por questões familiares, os pais se separaram na ocasião. Então ela suspendeu o segmento e o tratamento em 2015. Aqui eu coloquei essa tabela de evolução dos exames laboratoriais desde o diagnóstico em 2011 até quando ela deixou de fazer o segmento em 2015. Então, inicialmente, ela tinha as transaminases bem elevadas, uma LT de 1.283, a ST de 39. A gente vê que houve uma queda importante das aminotransferases ao longo dos primeiros meses de tratamento. Elas ficaram normais em 2013, em 2014, aumentaram um pouquinho em 2015.
A bilirrubina total teve uma normalização até mais precoce que as transaminases, logo depois de 4 meses de tratamento, elas normalizaram, caíram de 9,5 para 0,4 ali no dia 20 de junho, e a coagulação, que estava um pouco alterada no início do tratamento, também logo normalizou também. De dosagem de IgG, nesse início do segmento até 2015, a gente só tem essa primeira dosagem mesmo de fevereiro de 2011. E aqui em 2015 foi quando ela interrompeu o tratamento. Aquela ST devia estar errada mesmo, Eu né? acho que devia estar errado mesmo, exato. O seguinte ali já estava 276, né? Bem compatível com o valor da LT nessa ocasião, né? Sim. Mas já era uma paciente cirrótica, né? Cirrótica já com hipertensão portal, varizes, assim, com essa idade, né? E o engraçado é que a bilirrubina é sempre com predomínio de indireta, né? Mesmo quando ela normaliza, ela tem um aumentozinho de indireta. Com o corticoide, ela respondeu, né? Aumentou essa hemoglobina, né? Eu acho que essa queda rápida e precoce também foi controle do componente hemolítico, né? Que ela deveria ter. Ela não fez um CUMBS, mas é muito provável, né? Que ela tivesse uma anemia hemolítica associada. E se a gente calculasse aquele score, né? De pontuação, eu não atendo crianças, né? Mas a geral, né? Ela, sem dúvida, teria indicação de tratamento. E eu, particularmente, numa paciente que tem hipertensão portal, com plaqueta baixa e responde ao tratamento, na minha prática clínica, eu não costumo biopsiar, especialmente criança ou jovens, né? A gente é bem conservador, né? Mas aí, nesse caso, vocês costumam fazer, e uma dúvida, vocês começam geralmente com 1 miligrama aí, Maria Lúcia, de cara, com 1 miligrama por quilo de corticoide? A gente procura sempre ter uma biópsia basal. Existem muitos casos que a gente não biopsia mesmo, principalmente se já tiver alguma alteração de coagulação, alguma coisa que imponha risco à biópsia, a gente não faz. Mas a gente sempre gostaria de ter uma biópsia basal, né? Agora, nesses tempos difíceis aí que a gente não conseguia internar para biopsiar, foi todo mundo tratando, mesmo quem tinha condição de fazer biópsia, acabou não fazendo. Agora, o esquema de tratamento, a gente também não trata criança, né? A gente só atende, ela era acompanhada, inclusive, na gastropediatria. Mas a gente começa com... Tem 2 esquemas, assim, ou 50 de prednisona com 50 de asa, ou tem aqueles que dão uma dose um pouquinho maior, 60 miligramas de prednisona e 50 de asa. Começa assim, né? Então, dá uma dose aproximada de 1 miligrama por quilo. Tem aquela coisa de você começar primeiro com corticoide, nos primeiros 15 dias, depois você associa a azatioprina, né? Em geral, é assim que a gente faz. Aqui eu nem sei como é que a pediatria fez, se começou... Acho que começou as 2 coisas juntas, né, Isadora? Acho que sim, doutora, mas a gente realmente não tem essa informação. Foi inicialmente monoterapia com prednisona, não sabemos, na verdade. E mais algum comentário aí? Nesse período, Isadora, ela acompanhou com imagem, ou só foi laboratório que você descobriu na pasta? Ela fez aquele ultrassom, né? E foi só isso, doutor. De imagem. Melhorou muito, né? Foi, de imagem só. Melhorou bastante, né? Eu acho que é por isso que eles devem ter dado... Eu não sei como é que é Eles na pele. seguiram mesmo só com endoscopia, né? As varizes de esôfago. Eu não coloquei, mas houve uma redução, foi interessante, houve uma redução da quantidade de varizes, né? Ela tinha inicialmente uma variz, tinham 3 cordões de fino em 2011, repetiu em 2012. Vieram 2 cordões, em 2013 um cordão de fino.
Era isso que eu queria saber, se tinha melhorado a hipertensão portal, então, indiretamente sim, né? Indiretamente sim. Anualmente foi reduzindo a quantidade de varizes com o tratamento. Então, até ela interromper, ela foi bastante bem, né? Foi a não ser bem. nessa última avaliação que tem umas enzimas um pouquinho mais aumentadas, mas ela respondeu super bem, né? Sim, manteve-se Recuperou também com função. albumina boa, isso. Vou seguir então. Aqui eu coloquei a evolução na linha do tempo, desde o diagnóstico até o quadro mais recente dela, desse ano. Então, em 2011, foi feito o diagnóstico de hepatite autoimune, iniciado o tratamento com azatioprina e prednisona. Em 2015, foi quando ela deixou de fazer o segmento e tratamento. Em 2019, ela teve um episódio de icterícia, chegou até a procurar o pronto-socorro do Hospital São Paulo e fez uns exames laboratoriais que eu vou mostrar mais na frente. No ano de 2020, ela referia que teve alguns episódios de queda do estado geral, de astenia, alguns episódios de dor abdominal, também alguns episódios febris. Em 2021, em fevereiro, ela internou no Hospital São Paulo com hemorragia digestiva alta varicosa. E em julho de 2021, com ascite, PBE, ela teve alta no dia 23 de julho. Daí, no dia 31 de julho... Desculpa, só voltar um pouquinho. Volta. Quando ela teve no PS com essa icterícia em 2019, ela não foi reencaminhada para acompanhamento. Não, doutora. Só atenderam e deram alta. Só atenderam e deram alta. Que desgraça, né? Sim, não passou nem na pediatria, assim, no timeline, né, lá do PEP, não teve nenhuma consulta. Foi só essa passagem no pronto-socorro. Em 2020 também, que ela teve esses episódios de queda de estado geral, a astenia, ela também não chegou a procurar o pronto-socorro. Em 2020 ela nem procurou, né? Não, nem procurou. É só referência. Só referia, isso. A gente chegou a ver ela no ambulatório depois desse sangramento em fevereiro? Eu vi ela, doutor, na verdade, quando ela teve internada em julho, com esse quadro de PBE. Ela teve comigo lá no meio. Eu acho que ela não teve consulta nessa antes da... Na verdade, eu acho que ela... Não sei se ela nem foi para o nosso ambulatório, né, Isa? Foi só na internação, né? Eu acho que não, talvez... Não, foi sim, Fê. Ela chegou a passar numa consulta no ambulatório. Passou. Uma consulta ou duas. Depois da HDA. Depois da HDA. Tá. E aí deve ter sido reintroduzido o tratamento nesse momento. Foi. Ela teve alta nessa internação para hemorragia digestiva com prednisona somente. E a azatioprina foi reintroduzida ambulatorialmente no mês de maio, se eu não me engano, ela já estava com dose de 125 miligramas, que dava 1,98 miligramas por quilo. E aí, mas foi muito curto o período que ela fez uso da asa, foi maio, junho, porque em julho ela internou com PBE e a gente suspendeu novamente a asa e deixamos só a prednisona. Algum comentário, gente? Você quer fazer algum comentário, Elodie? Eu queria só saber, em julho aí, Isadora, os exames dela, né? Qual que era o child e o MELD dessa paciente aí? Doutora, eu vou mostrar essa sequência de exames laboratoriais de 2019 até essas compensações dela de fevereiro e de julho também. Eu só vou mostrar porque ela teve essa alta, né, no dia 23 de julho, essa alta que ela teve internada por PBE, e no dia 31 de julho, uma semana ou menos depois, ela deu entrada novamente no pronto-socorro, lá do Hospital São Paulo, com uma queixa de dor abdominal há um dia. A paciente foi trazida ao pronto-socorro pela mãe, a qual referia que ontem, por volta de meia-noite, a paciente apresentou dor abdominal difusa, dor lombar, evoluindo na madrugada com alteração comportamental, intercalando agressividade com sonolência, além de confusão mental. Ela acrescentava pico febril às 20 horas, foi aferida, de 38,5, com calafrio. Desde a alta hospitalar do dia 23 de julho, evoluiu com aumento progressivo do volume abdominal, edema de membros inferiores e dispneia. Estava 4 dias sem evacuar.
Nessa ocasião, ela estava fazendo uso dessas medicações, prednisona de 20 miligramas, o propanolol de 40 duas vezes ao dia, furosemida de 40, espirulactona de 100, norfloxacina de 400 miligramas. A azatioprina, como eu comentei, havia sido suspensa na internação dela por PBE em julho. No exame físico, quando ela procurou o pronto-socorro, ela estava em regular estado geral, normocarada, ictérica 3 cruzes em 4, desidratada 1 cruz, acianótica e eupneica, desorientada em tempo e espaço, fala confusa, tinha flapping, uma pressão de 115 por 70, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 14, a ausculta respiratória ela tinha crepitações finas em base, estava saturando 96%, a ausculta cardiovascular sem alterações. No abdômen, estava descrito um abdômen globoso, tenso, doloroso à palpação, difusamente, com ascite grau 3. Nas extremidades, ela estava bem perfundida, mas com edema 2 cruzes em 4, com extensão até os joelhos, sem sinais de TVP. Aqui eu vou, na sequência, colocar um exame, um vídeo que a mãe da paciente me autorizou colocar, que ela me enviou antes de levar a paciente para o pronto-socorro. Eu acho que eu vou ter que tirar aqui no... Vocês não estão ouvindo, né? Não, tá sem som. Deixa eu tirar. Reage. Vamos pro médico. Laís. Que é? Olha pra mãe. Levanta, vamos pro médico, vamos. Estava bem sonolenta. E aí, mais uma vez, eu abro para discussão diante dessa nova procura do pronto-socorro, com esse quadro clínico, como que vocês suspeitariam, que exames também solicitariam. Então, vamos ver aqui, Bruninha. O que você acha que aconteceu com ela? Doutora, tem que investigar se tem algum quadro infeccioso associado, né? Uhum. O que você faria? E se ela já estava conosco, não era, Isa? Só para me confirmar. Se ela já estava? Sim. Sim. Foi esse ano, né? Essa internação? Foi. Sim, foi. Foi agora, em agosto. Em julho, ela internou desse ano com PBE, e aí no dia tinha recebido alta da PBE, e 7 dias depois procurou o pronto-socorro com essa queixa e esse quadro clínico. Eu fazia todo o rastreamento infeccioso, não deixaria de fazer, coletar as culturas, hemocultura, orocultura, uma imagem de tórax, além, óbvio, da paracentese diagnóstica. Ela já tem confirmado PBE, né? Mas esse foi uma outra internação. Tá. E não descartaria de toda forma coletar um COVID para ela, porque os cirróticos, de certa forma, nem sempre apresentam sintomas respiratórios, né? Muitas vezes é a descompensação da cirrose. Então, de toda forma, faz parte do rastreamento, na vigência que a gente se encontra. Uhum. Funcionaria novamente? Essa CIT? Ela já tinha tratado? Não. Ela teve internada em julho com PBE, tratou, e aí teve alta, e 7 dias depois reinternou. Ah, sim. Com certeza. Pensando até em germe hospitalar, né? Porque ela teve alta recente. 7 dias. Sim. Otimizar também as medidas para encefalopatia, porque ela está claramente também com uma encefalopatia, e é isso aí, rastreio infeccioso mesmo. Acho que é muito provável que ela tenha infectado aí com um germe hospitalar. Que está desencadeando justamente a encefalopatia por um quadro infeccioso. Seja ele ou bacteriano ou viral, o que for. Quer comentar alguma coisa nesse ponto, Elodie? Você faria a mesma coisa? Então, eu seguiria essa linha, né? E a indicação do SUAB
também, né, não só porque todo o quadro febril atualmente a gente deve fazer, né, eu acho que isso de norte a sul, mas também porque a própria história de hospitalização também é um fator de risco para a COVID, né? Nós sabemos que a transmissão de COVID nosocomial, né, é uma condição, infelizmente, que nós estamos vendo com bastante frequência, né? Lembrando também que, às vezes, é muito comum a gente dar 7 dias de antibiótico, né? E considerar tratada essa PBE. Nem sempre, né? Se o paciente evolui satisfatoriamente, a gente faz um controle, né? Desse líquido acítico. E, às vezes, a gente tem sido flagrado, né? Com bactérias um pouco diferente da flora habitual, né? Como Enterobacter, que às vezes não respondem a cefalosporinas de terceira, né? Pelo menos aqui a gente ainda utiliza, né? Com boa resposta. Não sei se aí é o que vocês utilizam. Então, também entraria aí nesse diagnóstico diferencial, né? Pneumonia, infecção urinária, todo aquele rastreio, flebite, né? É um paciente que teve internado, que fez acesso, né? Então, a gente tem que rastrear aí essa possível infecção, incluindo a COVID também. Edu, quer falar alguma coisa? Está O fechado. microfone está fechado, doutor. Ia pedir para a Crisinha falar o que ela acha de um infectologista. Olá, boa noite. Boa noite, Cris. Uma paciente cirrótica, né, que interna com uma descompensação hepática. A gente sempre aprende na gastro que a gente sempre tem que fazer o screening infeccioso, descartar sangramento. Foi o segundo episódio da CIT. Eu acho que coletaria uma nova paracintese diagnóstica para pesquisa de descartar a PBE, mas assim, pensar também em tuberculose e outras causas de ascite de repetição. Ela aguardaria as culturas, mas já entraria com antibiótico. Tem o hemograma, tem desvio à esquerda, PCR, VHS. E também pacientes imunossuprimidas, a gente sempre tem que também descartar fungos, né? Pesquisa de fungos no líquido acítico e o ADA. Numa reinternação, você optaria, pensando numa bacteriana resistente a você entraria com qual esqueminha? Como é o segundo episódio, ela internou. Eu pensaria em germes gram-negativo mesmo, bacilos gram-negativo hospitalar. Ela internou em julho e agora em agosto, né? O segundo episódio. Então, isso. Dentro de 90 dias, uma nova internação, possivelmente colonizada por agentes da flora hospitalar. Eu entraria ou dependendo, ela internou no São Paulo. Foi. Então, acho que pensaria em KPC, entraria com uma ampla cobertura, carbapenêmicos, e depois aguardaria as culturas para tentar descalonar. Eu entraria nesse momento com meropenem. Agora, se ela tivesse catéter central, se tivesse manipulada, também tem que pensar em gram-positivos. Aí no HC você só está fazendo ambulatório? Oi? No HC você só está fazendo ambulatório? Eu faço só ambulatório. Agora eu estou no Emílio Ribas na enfermaria, então às vezes eu vejo bastante pacientes assim, que internam com cirrose, descompensado, daí é bem... A pergunta é em relação à pesquisa do SARS-CoV-2. Se automaticamente também ganharia, independente de ter sintoma respiratório ou não? Teria que pensar também numa pandemia, assim, pensaria num quadro de
um quadro viral. Obrigado. Eu pediria também um PCR. Eu só queria fazer um comentário de transplantadora, né? Que a gente, claro que não vai transplantar uma paciente na vigência de infecção, mas às vezes, assim, só alertando os residentes, uma piora, às vezes, é o passaporte para um primeiro lugar de fila no transplante. Então, aqui em Fortaleza, primeiro, felizmente, o nosso perfil de resistência é um pouco melhor, a gente ainda entra com piperacilina e tazobactam, né, nessa situação, resolvendo a imensa maioria, mesmo de paciente pós-internação, né, claro, se ela tivesse gravidade, a gente entra de cara com o meropenem. Mas a gente só alerta que, às vezes, mesmo que essa paciente não vá evoluir com necessidade de transplante, nós não sabemos como que vai ser o desfecho dessa infecção. Então, eu imagino que pelo quadro clínico, ela é pelo menos um Child B, e essa paciente infectada, ela pode ter um desfecho de ACLF, de piora, né? E, em geral, o MELD desses pacientes, quando interna com infecção, vai para 24, 26, o que em Fortaleza é primeiro de fila. Uma paciente que já fez, por exemplo, 2 episódios de peritonite bacteriana, hemorragia digestiva alta, né, descompensou e está com MELD alto, a gente precisa ter sempre esse norte que o transplante é a melhor coisa para ela, né, muito provavelmente. Então, a gente aproveita e lista essas pacientes com esse MELD, para poder que no momento que ela trate essa infecção, ela possa ser ativada e estar em primeiro lugar de fila, tá? Aqui, né? Alguém está comentando, né, que é um sonho, né? Mas aqui para a gente é essa a nossa realidade, felizmente, né? Ai, que inveja branca. Como seria aqui em São Paulo, Carol? Ah, doutor Eduardo, maior ou igual a 29 vai na reza, né? Para ganhar do diferencial do hepatocarcinoma. 24, capaz de 24 a gente está pensando em listar, né? Porque até então não estava nem adiantando. Nossa, ai em casa isso. O Ceará tem uma posição muito, muito privilegiada dentro dos transplantes no Brasil, né? E lá a fila de vocês é infinitamente mais favorável do que a nossa, né? E faz uma diferença tão grande, né? Muito legal aí no Ceará. Não, e faz uma diferença absurda, porque às vezes, como a doutora Eloide falou, é a primeira descompensação que ele alcança o MELD que mostra o quão ruim ele é e o quão ele precisa de um transplante, e aí ele consegue alcançar o tratamento curativo. Às vezes aqui a gente estressa o sistema, né? Porque a gente ele descompensa uma vez, descompensa 2, descompensa 3, até ele piorar realmente a função para alcançar um MELD transplantável. Então, a gente acaba exigindo demais de uma condição muito ruim dele que aguente o tempo todo que a fila acaba nos impondo, né? Não é à toa que ontem eu mandei um paciente para vocês, tá? Do Ceará, que me pediu indicação, eu vou para lá. Obrigada, Carolina. Muito bem, vamos em frente, Isa? Vamos ver como é que estavam esses exames? Vamos. A conduta, então, inicialmente do PS, eles colocaram uma hipótese diagnóstica de cirrose hepática descompensada em encefalopatia hepática por algum processo infeccioso, interrogaram uma infecção do trato urinário, uma PBE, foram solicitados exames laboratoriais, feita a paracentese diagnóstica, solicitado ultrassom de abdômen, TC de tórax, prescrito hidratação endovenosa, lactulose e a conduta do pronto-socorro foi o antibiótico ceftriaxona e optado por internação hospitalar. Aqui eu coloquei mais uma vez a sequência dos exames laboratoriais. Aqui a gente tem, desde quando ela procurou o pronto-socorro por icterícia em 2019, quando ela internou por hemorragia digestiva alta varicosa, os exames da admissão e da alta, quando ela internou com PBE em julho, também os exames da admissão e da alta, e os exames agora atuais, o dia 31 de julho.
Então, a gente vê quando ela chegou com icterícia em 2019, as plaquetas já estavam bem mais baixas, comparado em 2015, de 60 mil. As transaminases, uma ALT de 193, a ST de 256, a bilirrubina total de 3,07, agora as custas mesmo de direta, o AP de 52% e INR de 1,52, com uma albumina de 2,7. Lá em 2019, ela estava com mel de sódio de 17. E a gente vê, então, basicamente, a evolução dos exames, que houve um aumento importante da bilirrubina total, que foi repercutido no MELD também, assim como o alargamento do INR. O mel de sódio dela na internação por HDA varicosa chegou a 23, quando ela internou por PBE chegou a 29, e atualmente, nessa internação de 31 de julho, o mel de sódio de 27. Além disso, nos exames laboratoriais atuais, ela chegou com uma leucopenia, leucócitos de 3.220, com uma linfopenia de 773, plaqueta de 66 mil, ALT de 64, uma ST de 105, a bilirrubina total de 24,6 as custas de direta, um AP de 41% e um NR de 1,95. Foi feita a paracentese diagnóstica, que veio com 52 células, 960 hemácias, proteína total de 0,3, uma albumina de 0,7, gasa de 1,9, cultura do líquido acídico negativo. Uma urina 1 inocente, somente com cristais de bilirrubina, a urocultura negativa. A ultrassonografia de abdômen, Doppler, além dos sinais de cirrose hepática, ele descreve um fígado com ecotextura difusamente heterogênea à custa de múltiplos esboços nodulares isoecogênicos, que foram melhores avaliados numa ressonância de junho, que eu também vou colocar mais na frente. Uma veia porta de calibre preservado, 0,9 centímetros, apresentando material ecogênico no seu interior e fluxo periférico. Vesícula com cálculo, ele escreve o baço normal, mas tem um índice esplênico de 100, moderada quantidade de líquido livre no abdômen. Deu como opinião com relação a essa trombose, uma trombose de veia porta com sinais de recanalização. Aqui eu vou colocar um videozinho da TC de tórax dela. Quer ir contando o que você está vendo, Isa? Eu vou colocar aqui Aqui acho que deve ser no lobo médio do hemitórax esquerdo, a gente vê essa imagem, uma consolidação. Uhum. Mais no terço médio mesmo. Tem derrame. É basicamente isso. Vou passar então. Aqui eu coloquei só a ressonância que ela fez em julho para ver como descreveu aqueles nódulos, múltiplos nódulos de regeneração, displásicos, medindo até 4,8 centímetros no segmento 7, Lihades 2, e ela realmente tinha uma esplenomegalia, com inclusive nódulos sideróticos espaços pelo parênquima esplênico, com índice esplênico de 1450. E aqui eu coloquei a última endoscopia dela, que foi feita quando ela internou com PBE, tinham 4 cordões varicosos, sendo 3 de médio e 1 de fino calibre, com sinal da cor vermelha, e foi feita a ligadura elástica. Essa foi a última endoscopia da paciente. E o swab do COVID, saiu o resultado no dia 2 de agosto, veio positivo também. Mais uma vez eu fiz aqui a evolução da linha do tempo da internação dela, que veio com essa tomografia e com o swab positivo. Então ela internou no dia 31 de julho, com um quadro de encefalopatia hepática grau 3, ascite, dor abdominal. O pronto-socorro optou por internar com ceftraxona, como medida para encefalopatia hepática lactulona, além da hidratação venosa. No dia 2 de agosto, foi associado Clarito, por conta daquele foco pulmonar. Foi o dia também que saiu o resultado do swab positivo, a paciente foi encaminhada para a sala COVID. Ela estava eupneica em ar ambiente e tinha evoluído com melhora da encefalopatia hepática. 2 dias após, a paciente foi encaminhada para a UTI COVID, ainda estava eupneica em ar ambiente, mas taquicárdia, com uma frequência cardíaca que estava variando de 96 até 107.
No dia 6 de agosto, ela começou a evoluir com lesão renal aguda, com uma creatinina de 1,35, foi feita a reposição de albumina, ela voltou a piorar da encefalopatia hepática, no dia 6 com a encefalopatia hepática grau 1, ainda estava eupneica em ar ambiente, mas considerando essa piora clínica e laboratorial, foi escalonado antibiótico para meropenem. No dia seguinte, ela piorou da encefalopatia, agora com uma encefalopatia hepática grau 2, ela evoluiu com desconforto respiratório, hipoxemia, precisando de O2 suplementar, com máscara não reinalante, 15 litros por minuto e VNI. Ela também evoluiu com choque séptico, necessidade de droga vasoativa, entrou com nora no dia 7 de agosto. 2 dias depois, a paciente foi entubada por insuficiência respiratória, ela também teve hemorragia digestiva, que foi manifestada como melena, queda de HB, nesse dia foi feito 2 concentrados de hemácia, também por conta dessa piora clínica, associou-se vancomicina, e também porque cresceu na urocultura o enterococo, que era sensível a vanco, mas também por conta dessa piora clínica também. No dia 11, foi associada a vasopressina, a paciente tinha uma creatinina de 1,54 e evoluiu com oligoanúria. Após 2 dias, evoluiu com piora da troca gasosa, estava com uma creatinina de 1,58. No dia 13 de agosto, ainda ela evoluiu com sangramento de cavidade oral, resíduo gástrico com aspecto sanguinolento. No dia seguinte, ela evoluiu com sangramentos pericatéter e sangrou por PAI, e infelizmente evoluiu a óbito no dia 14 de agosto. Nossa, saiu cortado a tabela, não sei porquê. Estranho, eu tinha feito aqui a evolução dos exames laboratoriais, saiu só o hemograma incompleto ainda. Mas ela tinha inicialmente essa leucopenia, tinha também presença de bastões, e o MELD dela manteve naquela faixa de 30. Quer que eu ponha aqui para você a tabela? Eu tenho a tabela inteira. Ai, quero, Fê, deixa eu tirar sair aqui. É o último slide mesmo. Obrigada. Dá para ver aí? Pronto. Dá. Então, a gente vê que ela tinha esse desvio importante de bastões, chegou no dia 12 de agosto até 17%. A bilirrubina total manteve-se nessa faixa de 20%. O RNI alargou bastante ali no dia 8 de agosto, chegou a 3,43%, com AP de 22%. E o mel de sódio chegou a 32% também no dia 8 de agosto, que teve pior esse coágulo dela. Ô, Carol, você quer fazer um comentário sobre essa evolução dela e se a gente deveria ter feito alguma coisa diferente? Como é que você vê essa evolução? É difícil, né? Uma vez que, ainda mais num quadro de... Pelo menos é o que a gente está vendo, acho que a Fê vai comentar isso depois. Depois que o paciente pega um quadro pulmonar grave, ainda mais infecções pulmonares, a Luíde pode comentar isso. No cirrótico, tem uma evolução muito desfavorável com uma perda de função muito rápida. E é um timing que, entre o transplante e a inelegibilidade por conta da condição clínica, às vezes muito estreito. Existem alguns estudos sobre qual o momento de se oferecer transplante para um paciente em uma descompensação aguda no fígado crônico, né? Que seria o ACLF, que aqui no caso possivelmente secundária à COVID. E esse momento ele é muito difícil de se estabelecer, mas o que se entende é que quadros pulmonares, em especiais aqueles que necessitam de ventilação mecânica ou com condição hemodinâmica desfavorável, não é mais possível essa indicação, e com o quadro pulmonar, espera-se uma resolução do quadro pulmonar para se prover o transplante como uma segunda fase terapêutica. Então, daquele momento em diante que a gente soube que ele tinha o quadro pulmonar e ele foi evoluindo, eu não veria o que fazer diferente. E nem o que oferecer diferente para ela nessa sequência aí de evolução desfavorável que ela teve. Não sei como que é lá no Ceará, mas aqui, por protocolo e pelo que a gente lê,
infecção pulmonar só vai para o transplante depois que completa o tratamento e estável do ponto de vista ventilatório. Então, não vejo um momento diferente aí de indicação, né? Falando exclusivamente do transplante. Vou fazer uma perguntinha. Ela morreu da insuficiência hepática, não morreu do Covid, né? É que o Covid empurrou a insuficiência hepática, né? É o ACLF por definição, né? Ele toma a paulada por algo externo e no trabalho mesmo do Canone, que a infecção é o principal motivo da descompensação. Aí secundário vem álcool, reativação de hepatite B, dependendo do estudo que foi. Mas a infecção é o primeiro, então nunca é o fígado. O fígado ele só sofre a consequência. A Júlia deu um comentário, ela falou assim, não, é infecção. O fígado piorou pela infecção, ela só está reforçando aqui. Elodie, você quer comentar essa evolução? Eu queria comentar que aqui eu acho que os cirurgiões transplantadores ainda são mais medrosos, Carolina, porque... Você não viu o meu? Né? Gente, sério, assim, a Covid, assim, às vezes tira o cirurgião do ar, né? Aqui eles estabeleceram um tempo mágico aí de 30 dias. O paciente já negativou o PCR, tem 14 dias, está melhor do que eu, mas se não tiver os 30 dias, eles não operam, né? Então, assim, é uma coisa difícil, assim, né? Às vezes, e aí a gente... eles alegam, não é você que vai entrar em campo, vai aerosolizar, vai ficar 2 horas do lado do paciente, né? Mas a gente realmente não consegue operar por eles, né? Então, aqui realmente a gente tem que esperar os benditos 30 dias, mesmo com 2 PCRs negativos, né? E essa paciente, na verdade, fez igual, nós perdemos, acho que pelo menos uns 15 pacientes na lista de transplante nesse último ano, idênticos a essa paciente. É muito triste, né? Mas é isso mesmo, né? E o Child, decididamente, né? Nós não levantamos ainda no pré-transplante, né? Mas grosseiramente o que a gente viu é que o Child é quem é o determinante aí, né? Por isso que o professor Eduardo tem razão, né? Em parte que o fígado também é coadjuvante aí nesse óbito, apesar de que vai contabilizar como COVID, né? Então, o que eu trouxe, né, para mostrar foi mais assim o que a gente já consolidou um pouquinho de transplante, né, que não deixa de ser uma analogia com essa paciente, porque ela também era imunossuprimida, né, certo? Mas o prognóstico é infinitamente melhor, né, no transplantado do que nessa cirrótica aí, né, a COVID, a gente acredita, né? A professora Ilka... desculpa, doutora Dá. Não, eu só ia perguntar se esse critério da equipe de Fortaleza é um mundial de ter pelo menos 2, um intervalo de 30 dias, ou foi decisão do grupo? Eles pegaram um guidelines, professor de Bolonha, que fez esse... E ele, pelo que eu entendi, eles fizeram arbitrário mesmo, né? O de Bolonha, e aí tem sido copiado por todas as equipes, né? Principalmente antes deles se vacinarem, que eles estavam com muito medo mesmo, né? Agora já estão mais tranquilos, né? Eu acho que foi mesmo arbitrário isso aí. No meeting que teve esses dias, né, que a doutora Lúcia participou, a professora Ilka, da Unicamp, ela fez um levantamento dos pacientes que foram submetidos a transplante e pós-transplante durante a pandemia, né, num corte de tempo do ano passado. E o que ela mostrou é que os pacientes que foram para o transplante e estavam com Covid, aqueles que não precisaram de ventilação mecânica em um momento foram muito bem, não teve nenhuma interferência aí do ponto de vista de evolução do transplante, porque alguns deles, isso a gente sentiu também,
o PCR não saía rápido. Ele demorava, às vezes, 48, 72 horas, o paciente era chamado, a gente chamava, transplantava, 2 dias depois a gente contava para o cirurgião que ele cheirou Covid a cirurgia inteira. E esses pacientes que não eram oligoassintomáticos, eles evoluíram bem. Então, isso a gente acabou experimentando na prática o transplante no Covid, mesmo quando a gente não queria, por conta da demora nos resultados de PCR, que hoje em dia são bem mais rápidos e que por rotina a gente faz. Então, teve a Ilka comentou alguns casos de esperarem 48 horas, se o paciente estava evoluindo bem, eles aceitavam o fígado e o paciente foi bem, se ele era assintomático. Mas tem pouco número, né, para a gente tomar uma conclusão de rotina. Aqui a gente acabou transplantando muito poucos, né, por questões do hospital durante a pandemia. Mas a ideia era esperar também 30 dias pós-Covid, ou 1 semana pós-vacinação. Tinha essa regra. Elodie, eu sei que você trouxe uma casuística aí de vocês para nos mostrar. Eu só ia pedir para a Fernanda para apresentar antes a casuística de cirróticos. E aí você apresenta de transplante, acho que fica uma sequência interessante. Melhor, sem dúvida. Mais pertinente. Afetou os nossos hepatopatas. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá? Vamos, doutora. Deixa eu colocar aqui. Então, esse é um estudo que a gente está fazendo ainda, a gente ainda não finalizou, só que esses foram os primeiros resultados que a gente teve, doutor Gama, os primeiros resultados que a gente teve no final do ano passado e no início desse ano. São todos esses residentes que estão aqui citados, mais o doutor Betinho e a doutora Ana Cristina, que ajudaram a gente também. Na verdade, o que a gente queria com esse estudo era ver o impacto da hepatopatia crônica na evolução da Covid-19 e se o Covid-19 realmente o paciente com Covid-19 teria uma evolução mais grave se ele fosse cirrótico em comparado aos não cirróticos. Então, o nosso objetivo foi avaliar as características clínico-laboratoriais e evolutivas da Covid-19 em pacientes com cirrose hospitalizados em um serviço terciário. É um estudo analítico prospectivo. A nossa casuística são pacientes com diagnósticos de cirrose, internados aqui no Hospital São Paulo. Esse diagnóstico de cirrose feito tanto embasados tanto em resultados laboratoriais quanto com exames de imagem complementares. Então, são pacientes internados aqui no Hospital São Paulo, hospital aqui da Unifesp, entre março e julho de 2020, que foi esse resultado primário que a gente teve. Lembrando que a gente ainda está estudando esses pacientes, então a gente estendeu isso aí agora, posteriormente, até dezembro de 2020. Os pacientes estudados foram pacientes com descompensação hepática ou sintomas respiratórios. E paciente também com Covid positivo. O Covid positivo para a gente foi tanto com RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o SWAB, ou a tomografia de tórax típica. Então, a gente tem paciente com tomografia de tórax típica que tiveram um SWAB negativo, que a gente sabe que o SWAB pode ter aí alguns fatores para negativar ele e o paciente pode ter um Covid positivo. E importante também salientar que esses pacientes foram tanto pacientes Covid positivo na admissão ou durante a hospitalização. A gente também analisou esses pacientes com Covid durante a hospitalização. E o grupo controle foram aqueles pacientes cirróticos, descompensados, internados, sem critério para Covid-19. Então, a gente basicamente comparou esses dois grupos, cirróticos com Covid-19 e cirróticos sem Covid-19. As características gerais dos pacientes, a gente teve um N de 62 pacientes, a idade variou mais ou menos entre 59 e 9. 50% dos pacientes tinham uma idade maior de 60 anos, a maioria do sexo masculino, a maioria
Razoide, e com relação à etiologia da hepatopatia, a grande maioria deles tinham hepatopatia de origem alcoólica, 26% deles tinham hepatite C ou B e 34% outras causas, como a dessa jovem que a Isadora apresentou. Quanto à gravidade da doença hepática, como a doutora Elodie estava falando agora, a grande maioria dos pacientes tinham, na verdade, um child B, ao invés de um child C. Isso é um dado até interessante. 52% dos pacientes eram child B e 40% dos pacientes eram child C. Com relação ao MELD, a maioria deles, ou seja, 52%, tinham um MELD maior ou igual a 20, e 41% deles tinham um MELD entre 11 e 19, e a minoria, com 7%, com um MELD menor do que 11. Com relação às condições clínicas dos pacientes à admissão hospitalar, a grande maioria dos cirróticos internou por descompensação, que foi 54%, e dentro das descompensações, a mais encontrada foi a ascite, associada ou não a PPE. A grande maioria dos pacientes internou com cirrose descompensada em ascite. 15% dos pacientes internou com sintoma respiratório, e dentre eles eram a grande maioria dos pacientes com Covid positivo, e 11% tinham essas duas coisas, tanto uma descompensação da doença hepática, quanto sintomas respiratórios. Com relação ao diagnóstico da Covid-19, a maioria dos pacientes teve um RT-PCR positivo, então a maioria deles tinha um swab positivo, que foi 71%, e 29% não tiveram um swab positivo, mas tinham uma tomografia de tórax típica. E com relação ao momento da infecção, 81% dos pacientes já estavam infectados pré-admissão, ou seja, eles foram diagnosticados com Covid no momento da internação, e 19% deles tiveram diagnóstico de Covid durante a internação, ou seja, mais ou menos 24 dias, aí numa mediana de 24 dias de pós-admissão. Quando a gente quis, na verdade, aqui nessa tabela, mostrar possíveis fatores preditores de Covid-19 para os pacientes cirróticos que estavam internando. Então, na verdade, aqui a gente dividiu entre dois grupos das características à admissão. Nesse momento, a gente não estudou aqueles pacientes que tiveram cirrose durante a internação ou uma infecção hospitalar de cirrose, tá? Então, isso aqui são características à admissão. A gente, então, divide, nesse momento, entre pacientes cirróticos COVID negativo e pacientes cirróticos COVID positivo. O que a gente consegue perceber que, logo de cara, que as variáveis idade, sexo masculino, etnia, a gravidade da doença hepática aqui avaliada de acordo com o MELD, o valor do sódio, o valor das plaquetas e o valor do PCR não tiveram diferença significativa entre os dois grupos, tanto Covid positivo quanto Covid negativo. Agora, a presença de linfopenia, ou seja, linfócitos menor do que 900 milímetros cúbicos, foi encontrado na grande maioria dos pacientes Covid-19, aqui com uma diferença estatística significativa com o P de 0,05, a gente vê então aqui que os cirróticos com Covid-19, no momento da admissão, 68% deles tinham essa linfopenia. Eu acho que, se eu não me engano, a paciente que a Isadora apresentou também tinha uma linfopenia à admissão, eu acho que ela tinha 500 e alguma coisinha de linfócitos, ao contrário de pacientes cirróticos com Covid-19 negativos à admissão, que eram só 32% com linfopenia. A evolução conforme a presença de Covid-19, com relação ao tempo de hospitalização, aqui é interessante observar também que os pacientes cirróticos COVID positivo tiveram uma mediana de tempo de internação bem maior do que Covid negativo. Então, a gente tem uma mediana aqui de 18 dias, mais ou menos, com os pacientes Covid-19 positivo, e uma mediana só de 5 dias, apenas de 5 dias de internação para aqueles com Covid-19 negativo. Então, aqui a gente pensa naquele paciente que internou com uma possível ascite ou uma possível PBE, ou uma possível descompensação em encefalopatia, que melhoraram ao longo de 5 dias de mediana e tiveram alta, sem Covid. E, por último, a evolução conforme a presença de Covid com relação à hiponatremia. A gente vê aqui um achado interessante também,
a gente vê que com relação à hiponatremia, necessidade de internação em leito de terapia intensiva, necessidade de ventilação mecânica e presença de lesão renal aguda com necessidade de terapia renal substitutiva ou diálise, em todas essas variáveis, os pacientes com Covid-19 tiveram uma maior porcentagem do que o Covid sem Covid, só que sem significância estatística, né, com um P muito alto. Então, na verdade, o que importa muito para a gente nesse slide é a mortalidade. A gente vê aqui que a mortalidade do grupo de cirróticos com Covid positivo em relação aos Covid negativo não foi tão diferente. Dos cirróticos Covid negativo descompensados, a gente teve uma mortalidade de 36%, e os descompensados cirróticos com Covid positivo tiveram uma mortalidade de 39%. Então, apesar de tudo, foi uma mortalidade muito parecida. E a gente sabe que os estudos que estão saindo agora, fazendo essa comparação, mostram exatamente isso. Então, a gente não ficou atrás, a gente ficou exatamente no que os estudos estão mostrando para a gente, que a mortalidade dos cirróticos com Covid positivo ou negativo é muito semelhante. E o que a gente tira de conclusão é que portadores de cirrose hospitalizados com Covid-19 ou infectados com a doença durante a hospitalização tendem a evoluir com complicações clínicas, hospitalização prolongada e taxa de mortalidade hospitalar elevada, embora esta seja similar àquela observada em cirróticos descompensados sem Covid-19. Era basicamente isso. Obrigada, Fê. Imagina, doutora. Agora vocês já estão aí com, sei lá, 300 pacientes, sei lá quantos. A gente agora está com um N bem maior, e a gente estendeu esse estudo até 31 de dezembro de 2020, e no momento a gente está analisando os dados e vai sair um trabalho legal. Queria fazer só um comentário, que esse trabalho nós também estamos tentando, né, fazer aqui. Se não valeria a pena, já que o N de vocês já está tão maior, né, Fernanda e Maria Lúcia, excluir esses com diagnósticos apenas por tomografia, né? Nós sabemos que a H1N1 também está circulando, e que ela também, né, vai dar vidro fosco, um quadro clínico indistinguível nos nossos pacientes, né? Se a gente não tiver, por exemplo, um SWAB afastando H1N1, eu estou dando uma de revisor da sua revista, certo, Maria Lúcia? Certo. Tá? Porque eu estou justamente vendo quais são os critérios que eu vou utilizar para ver se eu consigo uma revistinha um pouquinho melhor, né? E aí a gente fica com pena, porque reduz muito o N, né? Mas, assim, pelo que eu tenho visto, realmente eu excluiria esse só com diagnósticos de tomografia, porque é um N muito bom e vocês conseguem publicar numa revista boa, né? E o revisor certamente vai questionar. Assim como eu questiono, por exemplo, no transplante, nós estamos excluindo receptores apenas pela tomografia com vidro fosco. Quando a gente sabe que uma porcentagem grande de cirróticos, sem sintoma nenhum, sem infecção nenhuma, tem vidro fosco, tem estatística que dá até 10%. Então, um paciente com ascite, edema, ele tem vidro fosco por congestão, né? Então, a gente não pode, infelizmente, ter certeza que essas tomografias refletem pacientes com Covid, na minha opinião, tá certo? Eu acho que você está certa. Eu acho que a gente tem agora mais ou menos, a gente tem 55 pacientes com cirróticos com Covid, e a grande maioria deles tem SWAB positivo, mas realmente esse aspecto foi muito discutido nas nossas reuniões do trabalho, entre os nossos orientadores também, e a gente, com certeza, vou levar isso para a próxima reunião, porque, com certeza, a gente discutiu exatamente isso que a doutora falou, engraçado, mas vamos falar de novo. Porque lá no começo, acho até que era uma coisa mais
né? Mais comum você rotular, fazer esse diagnóstico baseado em tomografia, os exames ainda estavam em desenvolvimento, eles demoravam mais, enfim. Mas eu acho que no momento atual fica muito difícil querer sustentar um diagnóstico baseado só em tomografia, que você está colocando como típica, mas a experiência mostrou que não é tão típica assim. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma coisa a se considerar, sim. Pois é. Você quer mostrar os seus dados, Elodie? Então, foi o mesmo dilema desse estudo da ILCA, né? A gente entrou também, nós entramos com quase 60 casos de Covid em transplantado, e quem estabeleceu as regras foi ela, né? Mas eu estou com medo se a gente vai conseguir publicar numa revista de bom impacto, porque na época, gente, na primeira onda, estava muito difícil conseguir PCR no Brasil todo, né, SUAB? E na primeira onda, realmente a mortalidade, e eu nem sei explicar direito isso ainda, certo? Foi muito maior nos cirróticos. Eu não sei se a gente aprendeu a manusear melhor, eu não sei se a gente passou, né, começamos a tirar o micofenolato, os pacientes nos buscaram mais, eu acho que os pacientes na primeira onda, eles, infelizmente, eles não tinham coragem nem de ir procurar ajuda, então chegavam muito tardiamente, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, por exemplo, esse estudo da ILCA, da BTO, a gente incluiu, inclusive, pacientes confirmados com sorologia, que esse também não é um bom exame, né? A pesquisa pelo antígeno é muito boa, né? Eu acho que as revistas vão aceitar tanto o SUAB por RT-PCR, como a pesquisa, o SUAB pela pesquisa pelo antígeno no sintomático também é extremamente confiável. Mas, nesse estudo multicêntrico que a ILCA coordenou, nós confirmamos Covid com sorologia, porque era o que tinha no Brasil todo, né? Então, nós tivemos nessa primeira onda, que eu nem vou mostrar, nós tivemos de 58 casos suspeitos, 18 casos confirmados, e desses 18 casos, 27,9% morreram, né? Certo? E o interessante, como Fortaleza a gente transplanta pacientes de toda a região norte-nordeste, a gente acompanhava esses pacientes por teleconsulta nos estados deles, né? Então, a gente internava em UTI, tudo por teleconsulta, né? Com esses pacientes, e infelizmente foi muito ruim, certo? Na segunda onda, saiu aquele estudo dizendo que o micofenolato no pós-transplante aumentava a mortalidade. E a gente começou a tirar, né? A única coisa assim de diferente que a gente fez, e eu vou mostrar aqui esses dados que estão bem mais limpos, porque a gente só usou RT-PCR, tá? Deixa eu ver aqui como que eu faço. Então, não deu para eu elaborar muito, que foi de ontem para hoje, né, o convite, mas aqui a gente está mandando para a BTO, né, uma casuística que está bem pequena, justamente porque a gente amarrou na presença do RT-PCR, né. Então, transplantados de fígado são de alto risco para a COVID. Até bem pouco tempo havia estudo dizendo que não, que o imunossuprimido podia até evoluir melhor, já que a COVID não mata, quem mata é a reação imune, né? A mortalidade associada ao uso do micofenolato de sódio, né? Mais recentemente, esse ano, ficou comprovada. E lembrando que essa casuística tem pacientes de todo a região norte e nordeste. Então, põe no modo de apresentação ali para ficar maiorzinho um pouco. Pois não. Isso, ótimo. Então, esse foi um estudo observacional, né, retrospectivo na análise, mas prospectivo no sentido de acompanhamento de teleconsultas. Essa casuística entrou no multicêntrico da BTO,
E esses pacientes todos foram submetidos a atendimento presencial, quando possível, né? Nós tínhamos uma sala de COVID lá no transplante, isolada, para atender esses pacientes, e a gente fazia atendimento de teleconsulta para os nossos pacientes para todo o Brasil. E nós fizemos teleconsulta de pesquisa para pegar os dados de todos os pacientes que a gente teve conhecimento que tiveram COVID, inclusive nos seus estados, né? E só incluímos aqui os pacientes que conseguiram ter acesso ao RT-PCR, certo? Então, na segunda onda, o que mudou para a gente foi que a gente tirou o Mifortic, manteve a imunossupressão nos casos leves, suspendendo apenas nos casos graves, com infecção concomitante, e no nosso serviço, em nenhum momento a gente indicou os kits COVID, mas respeitamos a decisão dos pacientes e muitos deles utilizaram receitados pelos seus médicos assistentes no seu estado. Nós utilizamos o uso do corticoide, né, naqueles que não estavam em uso, a partir do 5º dia, conforme, né, foi consolidando essa informação como benéfica. Então, a gente enviou 38 casos, então, para o multicêntrico, sendo 27 homens, 71%, idade média de 57 anos, que é a idade média dos nossos pacientes transplantados. A média de transplante foi de 4 anos, mas variou de 2 meses até 10 anos. A comorbidade estava presente em 92%, a maioria eram diabéticos ou hipertensos. E dos 38 pacientes, né, as 3 manifestações clínicas mais comuns, acho que foram febre, tosse e anosmia, nada diferente do imunocompetente, né? Esses pacientes já fizeram uso principalmente de azitromicina e de ivermectina, a imensa maioria em fases completamente sem indicação, né, sem qualquer evidência de infecção bacteriana, prescritos nas unidades básicas de saúde dos seus estados, ou mesmo também daqui. 22 casos tiveram casos leves, né? Nós consideramos os casos que não precisaram de internação. E 16, 42%, precisaram de internação com casos moderados a grave. O tempo médio de internação foi de 14 dias, e 5 pacientes conseguiram ter acesso à UTI, né? Precisaram de UTI. Desses, 4 dos 5 morreram. Nessa casuística, que incluíram os pacientes de segunda onda, a letalidade global caiu para 10,5%. Lembrando que na primeira onda, o nosso estudo, com bem menos rigor, deu mortalidade de quase 30% dos pacientes, né? Então, é só para ilustrar foi a experiência que nós tivemos aqui, né? E hoje a gente, eu acho que está lidando com bem mais serenidade, inclusive dos pacientes, né? Que eles nos buscam, né? Eles têm um vínculo, como vocês devem saber, com a equipe, né? Aí não deve ser diferente. Então, eles geralmente ligam, né? Para pedir uma orientação. Então, por isso, a gente acredita que tem um viés grande aí, porque provavelmente liga aquele que tem mais sintoma, aquele que tem um resfriadozinho leve, ele nem acredita que tem COVID, então ele nem busca o diagnóstico. Então, obviamente, que essa mortalidade, na nossa opinião, ela é superestimada, porque a gente deve estar tendo muito mais casos de COVID em transplantados, mas que sequer eles acham que é COVID, sequer eles buscam, né? Então, é mais ou menos parecido aí no Brasil todo, né? Muito legal. E o que a gente tem lido também, né, Elodie, é essa questão da resposta à vacina nesses pacientes transplantados, né? Você sabe que aqui o serviço é imenso em transplante renal, né?
e o pessoal lá do Hospital do Rim estava assim, muito preocupado com essa questão de resposta à vacina, porque a resposta de segunda dose não chegava a 40% nos transplantados de rim, né? Dá 15% com primeira dose, não chega a 40% com segunda dose. Então, eles rapidamente lá estavam estruturando um estudo para fazer terceira dose logo, né, nos transplantados. E tem um trabalho agora também do gastroenterólogo em transplantado de fígado, mostrando uma resposta também com 2 doses. Esse do gastroenterólogo é com Pfizer, acho. 40 e poucos % de efetividade com 2 doses de vacina, né? Super baixo nos transplantados, né? Então, a grande crítica que cabe, né, Maria Lúcia, é qual anticorpo que a gente está pesquisando. Ainda hoje, nós não sabemos qual é o anticorpo neutralizante, nem o significado de positivar. Então, tanto é que a Sociedade Brasileira de Imunologia, né, contraindicou o uso desses testes. Claro que em pesquisa é válido, né? Mas a minha impressão é que nossa imunidade é bem melhor do que esses trabalhos estão acusando. Sabe por quê? A gente quase não está vendo mais Covid nos transplantados, depois que eles vacinaram. Então, na prática, é isso que eu estou dizendo, na prática, a gente vê que funcionou, porque a gente via muito mais casos, depois eu vou fazer uma curva temporal, né? A vacina e o número de casos, depois que a gente tem, assim, despencou, né? Então, certamente, eles não são tão bem protegidos quanto nós, mas, na prática, a gente viu que funcionou. Tem o impacto de diminuir o número de casos e de internações. Assim, significativamente, né? A gente tem sido muito pouco solicitado, né? Mesmo pacientes de locais onde a gente sabe que está bem ruim a Covid lá, né? Então, eu acho que é melhor do que o que está aí. Meu marido é infecto e ele não dá a menor confiança para esses testes, Maria Lúcia, certo? Para ele, esses testes só servem para encher o saco dos infectologistas, porque os pacientes vão no consultório estressadíssimos, porque vacinaram e não tem anticorpo nenhum, né? Então, eles odeiam esses testes, viu? Eles abominam. É verdade. Gente, outros comentários? E nesses poucos casos que têm sido vistos, têm sido mais graves? Não, pelo contrário, nós só estamos vendo casos leves, nós não tivemos nenhum entubado, né? Nem sequer indo para máscara reservatório. Então, assim, eu acho que funciona mesmo, né? Tanto é que claro que eu defendo a terceira dose para eles, mas eu não sei se agora ainda é o momento, porque em Fortaleza a gente tem gente que ainda não tomou a primeira dose, né? Idoso extremo que não tomou a segunda dose. Então, mesmo, e eu digo isso para eles, eu não sei se a gente já está no momento para essa terceira dose, né? Assim, porque não adianta a gente resolver o problema de uns, né? Tem que resolver o de todos. Verdade. Gama, você quer fazer algum comentário? Não, doutora Lúcia, eu cheguei, eu estava no consultório e vim no táxi tentando ouvir Fernanda, entendeu? E eu digo, não, deixa eu pelo menos botar meu rosto lá e dizer eu estou participando. Não ganhou falta, né? O Edu falou que você está ganhando dinheiro, eu não acreditei. Olha. Uma paciente, doutor Eduardo, dona 1h30 lá, doutor Eduardo, eu digo, eu vou agradecer ao doutor Eduardo. Você faz sucesso, né? Elodie, vocês têm preferido alguma vacina sobre a outra ou cada um está fazendo a que tiver? A gente diz que a que tiver, a melhor vacina é a que tiver. A que tiver pode tomar, né? A gente sabe, né, que a Coronavac tem uma proteção menor para a primeira infecção, né? Mas para infecções leves, mas
O melhor monitor que eu acho, professor Antônio, é profissional de saúde, né? Porque Fortaleza, como eu trabalho no Hospital de Doenças Infecciosas, onde todos os infectologistas estão, a gente sabe de todos os casos de médicos que pegam Covid. Da cidade toda a gente sabe, né? A gente monitora. E depois da vacina, todos nós fomos vacinados com Coronavac, certo? Nós só tivemos um óbito de médico, e ele era um super obeso, né? E, assim, a gente quase não vê mais médico internando. Então, assim, é uma amostragem, né? Isso de população que se expõe muito, né? Então, assim, eu acho que ela protege mesmo para infecção grave, sabe? Ela não protege para infecção, a gente continua adoecendo, tendo resfriado e tal, mas, assim, a gente conta nos dedos os casos que precisaram internar. O São José, gente... Você vai, internou, você pergunta, nenhum tomou as 2 doses, nenhum tomou 2 doses que internam, né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar para vacinar esse povo, essas 2 doses. E depois a terceira, quando a gente puder, né? Eu acho que o RIM fez um estudo com 3.000 pacientes, né? Só com Coronavac. Não sei se você tem algum resultado deles, Mary? Então, acho que é esse aí, que deu, não chegou a 20%, mas é isso que a Elodie estava falando, né? É de efetividade de anticorpo, não é desfecho. De desfecho, acho que eles ainda não têm avaliação. O que eu sei é que foi uma tragédia na primeira onda, morreram 480 e tantos transplantados de rim, do Hospital do Rim. Foi, assim, uma coisa horrível, e quem trabalhava no PS do Hospital São Paulo viu isso, porque os pacientes iam para lá, o Hospital do Rim não internava Covid, né? E morreu muita gente. E aí estavam estudando essa resposta aí à vacina, mas dessa forma, em relação a desfecho, eu não sei o que aconteceu agora, como esse relato da Elodie, né? De que agora não está internando mais o transplantado, as pessoas que internam são aquelas que não tomaram as 2 doses, né? Essa informação do Hospital do Rim eu não sei. Mas é uma ótima informação, né? É isso que a gente quer, né? Que as pessoas não precisem mais internar, que tenham quadros leves e que a vacina possa ser distribuída para mais gente, né? E que todos tomem pelo menos as 2 doses. Elodie, nós estamos aqui todos com ciúmes da professora Maria Lúcia, que ela entrou no ensaio clínico e ela já tomou a 3ª dose. Ai, que coisa boa! Eu tomei, dia 14 eu vou saber o que eu tomei, mas eu tomei. Eu achei que o senhor tinha tomado também, doutor Edu. Não, eu vacilei, não me inscrevi. Eu acho que eu tomei, professor. Eu considero que a Covid foi a 3ª dose, viu? É verdade, uma infecção. Muito bom, gente. Alguma pergunta a mais? Muito bom, interessante. Foi ótimo, Elodie. Foi muito bom ouvir a sua experiência aí. Muito obrigada por ter uma honra e muito obrigada aí a oportunidade, né, de matar as saudades. Eu gostei demais, viu? Um beijo para todos. Que bom. Obrigado, se Deus quiser, isso vai passar, né? E parabenizar vocês, né? Porque eu sigo a Hepatologia Ceará. Eles comemoraram essa semana 2.000 transplantes. Que legal! Verdade. Parabéns a toda a equipe. Festa. Obrigada. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Excelente semana.